Olá pessoal, boa noite. Thales Veríssimo Lima, advogado, mestre em Direito Constitucional, tirador desportivo. Vocês estão acompanhando aí na internet, enfim, nas notícias, que recentemente o Canadá e o Chile estão tentando desarmar a população e provavelmente até consigam. Um pouco antes, os Estados Unidos tentou, mas lá a cultura bélica da população, enfim, as armas são um sinônimo de liberdade. E aí não conseguem porque a pauta de armas lá nos Estados Unidos é apoiada, por incrível que pareça, inclusive pela esquerda. O que ocorre é o seguinte: há bastante tempo eu já tinha afirmado o convencimento de que, mesmo havendo alguma nova campanha de desarmamento em razão de um governo esquerdista que possa vir a ser eleito, como foi inclusive nos Estados Unidos, de forma que lá até hoje se conta voto, e essa eleição é até um pouco duvidosa, mas caso haja alguma eleição, caso haja alguma vitória de um governo de viés esquerdista que tenda a recolher ou tentar recolher as armas que foram adquiridas agora por incentivo ou por abertura do governo atual de nosso presidente, eu já firmei posicionamento de que não vou entregar as minhas armas. Ponto final. Eu não sou obrigado a entregar as minhas armas. Eu tenho firme e forte de que não serei tolhido do meu direito de permanecer com minhas armas, desde que o ordenamento jurídico se mantenha como foi quando eu adquiri as minhas armas. E aí eu fiz aqui uma construção, enfim, legal, com base em conceitos e fundamentos, porque essa pauta de armas, como vocês sabem, ela não é uma pauta pacífica, é uma legislação que está se construindo e tem uma alteração, uma velocidade de alteração muito alta. Então, não é um direito que se demonstra de plano, diretamente. Como, por exemplo, vou dar um exemplo. Na esfera do direito civil, quem se casa em comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante a constância do casamento devem ser partilhados entre os cônjuges. Isso a lei diz de cara. Por exemplo, na esfera do direito penal, quem comete um crime tem que pagar tal pena. Um homicídio tem que pagar de 6 a 12, ou enfim, a 29, dependendo lá a 30 anos, dependendo lá da situação. Na esfera do direito tributário, quem incide em determinado fato gerador tem que pagar o tributo. E assim vai. Então, nessa pauta de armas, o direito não se mostra de plano. Não é um direito que se exerça de imediato. Então, eu afirmo, como disse, que não sou obrigado a entregar minhas armas, que foram adquiridas legalmente, mas não com base em um direito direto, mas em uma construção de um argumento jurídico. E aí eu quero partilhar com vocês o porquê eu cheguei a essa conclusão. E para isso, como o direito não é direto, se apresenta de plano, eu tenho que explicar a vocês alguns artigos de lei, tenho que ler para vocês alguns artigos de lei, para que vocês entendam alguns fundamentos da administração pública e, mais ainda, alguns conceitos do direito administrativo, e do direito civil e do processo civil. Então, com base nesse preâmbulo, que só por isso já merece seu like e sua inscrição no canal, eu peço que fique até o final do vídeo para que seja possível entender todo o argumento e a partir daí você decida se concorda comigo, se tem fundamento que eu pretendo narrar a vocês aqui, dizer a vocês, ou se de fato merece, é um posicionamento jurídico que mereça ainda ser aprofundado e amadurecido. E aí eu convido aos outros colegas juristas, enfim, aos advogados e quem mais vê o canal, que
comentem, que produzam outros vídeos comentando esse que eu apresento, esse fundamento legal que eu apresento, inclusive para a evolução da posição jurídica que agora se propõe, que eu tento propor a vocês. A situação é a seguinte, vamos começar pelo artigo 1º da Constituição, para que vocês entendam todo o fundamento e os conceitos que eu quero apresentar a vocês, para no final a gente concluir ou não se eu estou certo ou errado. Diz o artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela União, e aí a União com letra minúscula, é a agregação, agregamento, a junção, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, inciso 1º, a soberania. Só uma observação, pessoal. Estado democrático de direito é o estado onde a maioria é governado pela vontade da maioria. Então, se hoje as armas são permitidas por meio de decretos presidenciais de um presidente eleito, foi eleito porque foi eleito pela maioria e governa para todos com base nos princípios da maioria. Certo? Então vamos lá. Artigo 2º. São poderes da União, aí já União ente federativo, com o U maiúsculo. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, a União, imagine a União como o rei absoluto. Ele foi dividido em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que são poderes independentes e harmônicos entre si. Artigo 18. Sim, desses poderes, 2 a gente vota, como vocês sabem. O executivo, na esfera federal, nós votamos para presidente, e o legislativo, também na esfera federal, votamos para os deputados federais e para os senadores. O judiciário, enfim, é um cargo da administração pública de carreira, onde se ascende a esse cargo, se ascende não, mas se galga esse cargo por meio de concurso público. E a carreira até os tribunais, enfim, até a 3ª instância é promoção por antiguidade ou merecimento. Os tribunais são indicações políticas dos governadores e do presidente da República. Então, o artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então, isso aqui é como é dividido a União de forma política administrativa, geopolítica. Então, a União tem 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e é geopoliticamente dividida em estados, Distrito Federal e municípios, que são todos autônomos, né? Então, diz o artigo 21, compete à União, ou seja, a União tem a possibilidade de fazer, inciso 6º. Pessoal, eu estou lendo só o que vai fundamentar o meu argumento. Claro que o texto da Constituição é enorme, a Constituição da gente é uma das maiores do mundo, mas não, se a gente for ler toda a Constituição, vai se perder. Eu estou explicando a vocês os fundamentos e os conceitos mais na frente do que é base, faz alicerce, faz arrimo para a conclusão que eu quero chegar. Que, como eu disse, é que eu não sou obrigado a devolver minhas armas, mesmo que haja uma campanha de desarmamento, desde que o ordenamento jurídico se mantenha o mesmo. Então, compete à União autorizar e fiscalizar
a produção e o comércio de material bélico. Reparem bem, quando a gente quer comprar uma arma, quando a gente quer pedir para comprar uma máquina de recarga ou matriz de munição, o que é que a gente faz? Tem que ir lá no exército e pedir uma autorização de compra. Não é isso que a gente faz? Começa um processozinho administrativo lá dizendo que quer comprar uma arma restrita ou permitida, que quer comprar uma máquina de recarga e tal. Então, é competência da União autorizar, e por isso a gente vai pedir uma autorização a fiscalizar a produção de comércio e de material bélico. Entendeu? Vai juntando as peças aí. Inciso 17 do mesmo artigo 21. É competência da União, compete à União conceder anistia. Pessoal, anistia, enfim, todo mundo já sabe, mas para quem não sabe, no caso das armas, é justamente você tem aquela arma que não perdeu o registro, enfim, era do seu avô, de não sei lá de quem, do seu tio, de herança lá de família de 200 anos, e aí não tem mais nem documento, mas está irregular na sua mão. Então, no caso das armas, há uma lei onde se dá um prazo para você regularizar aquela arma, registrar, fazer uma anistia com relação à irregularidade que ficou atrás, para passar dali para frente e se tornar regular. Então, é de competência também da União conceder anistia. Reparem bem, o artigo 37 da Constituição determina os princípios pelos quais é regida a administração pública. Vou ler aqui para vocês. Tem até um bizuzinho para decorar em prova e concurso. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Limpe é o bizu. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios, em tese, não fazem parte do fundamento que eu quero chegar, mas para efeito de conhecimento e para ilustrar, eu vou explicar aqui a vocês, vou ler para vocês e explicar um a um. Princípio da legalidade. A administração pública só pode fazer alguma coisa desde que esteja previamente previsto em lei. É diferente do particular. O particular pode fazer tudo desde que não seja proibido. Tudo, em síntese, que não esteja no Código Penal, o particular pode fazer. Você só não pode fazer o que está tipificado no Código Penal. Você não pode matar, não pode roubar, não pode ser um estelionatário, você não, enfim, não pode ser um trambiqueiro, enfim, não pode bater em ninguém, não pode levar ninguém a cárcere, não pode falsificar documentos, não pode falsificar contratos, esse tipo de coisa aí. Então, por quê? Porque esses são crimes. Mas a administração pública, ela só pode fazer, só e somente pode fazer o que está já previsto anteriormente em lei. Então, é um dos princípios da administração pública. Por quê? Isso tem fundamento histórico para tolher o poder do rei, para que o rei não fosse absolutista, fizesse tudo do jeito que era da cabeça dele no minuto que ele quisesse. Então, para haver uma limitação ao poder de governar, estabeleceu-se que o Estado Democrático de Direito deveria seguir o princípio da estrita legalidade. Tinha que haver uma lei anterior para que a administração pública pudesse fazer alguma coisa, para que o executivo pudesse praticar os atos da administração pública. E quem é que faz a lei? Os deputados e os senadores. Esses fazem. E quem é que vota neles? Nós. Então a gente escolhe os deputados e senadores para fazer as leis, para que o executivo
manifeste os atos da administração pública apenas com base na lei que os deputados e senadores fizeram. Por isso que quando os deputados e senadores são da mesma orientação política do deputado e senador, vereador, no município, vereadores, e no estado, os deputados estaduais. Quando os vereadores e os deputados estaduais e os deputados federais e os senadores, eles são alinhados com o prefeito, o governador e o presidente, então os atos administrativos, as leis que autorizam o chefe do executivo a fazer as coisas, elas são mais facilmente votadas. E aí flui de forma mais... segue de forma mais fluida a administração do município, do estado e da União e do país. Quando, como a gente está observando aqui agora, os vereadores no município, os deputados estaduais e os deputados federais e senadores são desalinhados, desconjuntados politicamente, desalinhados politicamente com o prefeito, o governador e o presidente, então simplesmente não se faz as leis que precisas para governar. Ou essas leis terminam sendo motivo de muitos embates. O que deveria ser fluido e andar rápido termina sendo travado e demorado. Então passa-se muito tempo sem que o prefeito, o governador e o presidente consiga dar fluidez às suas promessas de campanha. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem que aprender a votar alinhadamente com quem a gente quer. Porque o executivo, o poder executivo, só pode fazer o que a lei prevê e quem cria a lei é o legislativo. Então as coisas têm que estar alinhadas. Isso é o princípio da legalidade. O princípio da impessoalidade. Se eu passar 10 minutos em cada um. Se o princípio da impessoalidade, a administração pública tem o dever de governar para todos, independentemente do CPF ou do CNPJ. A administração pública, quando emana um ato administrativo, ele tem que balizar os atos pelos requisitos formais e materiais apenas, que são os pré-requisitos para conceder ou não um ato. Atendido todos os pré-requisitos e sendo legal, a administração pública deveria, é discricionário, não é vinculado, por isso digo deveria conceder os requisitos, os pedidos, né? Então, independentemente de quem seja a pessoa, por isso que é regido pelo princípio da impessoalidade. Então, se o João pedir alguma coisa à administração, o CR, a gente está falando na pauta de arma, se o João pedir o CR lá, a administração pública, o João preenche os requisitos, a administração pública concedeu ao João, da mesma forma, se Maria, Joaquina, Severino, José, Pedro, Thales também preencherem os mesmos requisitos, a administração pública deve também conceder o mesmo CR que concedeu a João. Por que eu digo deve? Porque o ato é discricionário, ela pode recusar desde que fundamentadamente, mas tem que ser regido pelo princípio da impessoalidade. Moralidade. Bem, o princípio da moralidade é muito abstrato. Os atos da administração pública não podem ser regidos pela imoralidade, né? Mesmo que eles sejam legais, eles também têm que ser morais. Não pode ser imorais. Publicidade. Todos os atos da administração pública têm que ser público. Por quê? Porque a administração pública a administração do bem público é para todos. E a forma de dizer a todos como está sendo administrado a coisa pública é dando publicidade. Por isso que os atos são publicados nos jornais eletrônicos, nos diários oficiais, enfim.
é dado publicidade dos atos administrativos. Se não for publicado, não tem validade, são nulos. Ou não têm validade enquanto não forem publicados. Eficiência, bem, esse é o mais... Enfim, está mudando, mas é o mais abstrato de todos. A administração pública tem que usar os recursos públicos de forma a ser o mais eficiente possível, como, por exemplo, seria em uma empresa privada, né? O ente público não pode ser perdulário com a coisa, o administrador público não pode ser perdulário com a coisa pública, né? Ele tem que utilizar os recursos de modo a dar o maior resultado com o menor dispêndio. Isso é eficiência. A gente sabe que nem sempre é assim. Ou quase nunca é assim. Mas, enfim, tá aí. Esses são os principais, 5 principais princípios que é regido a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, pessoal, seguindo aqui o argumento, reparem só uma coisa. O artigo 142 da Constituição diz o seguinte, todo mundo já ouviu falar: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Pessoal, reparem só, vocês lembram que aqui no artigo 21, diz o seguinte: compete à União autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. E aí diz aqui o seguinte: as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares. Então, pertencem à União, mas não como poderes constituídos da União, mas como instituições nacionais. Então, não são poderes, mas são instituições nacionais que têm a competência de regulamentar material bélico. E, se não são poderes e são instituições nacionais permanentes e regulares, não se sujeitam à vontade discricionária do governo eleito, porque são instituições permanentes. E só seria, por aí já começa, possível alterar ou a orientação quanto à comercialização de material bélico pelas próprias Forças Armadas. Então, quem teria a competência, pelo menos quem tem a competência para alterar a orientação política quanto à comercialização, produção de material bélico, são as Forças Armadas, porque são instituições nacionais permanentes e que, inclusive organizadas sob a orientação, a autoridade suprema do Presidente da República, mas não, obviamente, como eu disse, sujeitas a viés político do governo eleito, né? Mas, enfim, vamos seguir aqui. E aí, seguindo o artigo 217 da Constituição, diz ainda que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, com direito de cada um, observados a autonomia das entidades desportivas, dirigentes e associações, quanto à sua organização e funcionamento, destinação de recursos públicos para promoção prioritária do desporto educacional, ou seja, dinheiro para
promover o esporte educacional, em casos específicos para o desporto de alto rendimento. O tratamento diferenciado para o desporto profissional e não profissional. Proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Repare aí, são 4 incisos onde a Constituição determina que o Estado deve fomentar, inclusive colocar recursos para incentivar a prática desportiva. E aí eu vou pular aqui para o parágrafo 3º, onde diz assim: o poder público incentivará o lazer como forma de promoção social. Então, pessoal, esses são os fundamentos da Constituição que garantem, que criam princípios para a administração pública.